teoria cinética da gênese da vida e os pesos atômicos. A gente vai começar a falar agora um pouco sobre uns aspectos mais científicos, um pouco mais específicos a respeito da vida, mas sempre com aquele tom profundo, espiritual, de encantamento com as coisas. Então, esse capítulo aqui ele é interessante porque ele começa a explicar o porquê a vida surgiu, porque ela é constituída aqui no nosso planeta dos elementos atômicos que a gente vê, vida baseada em carbono, basicamente carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. E a gente vai entrar com um pouco de química, mas não muito, só para que as pessoas aqui tenham uma melhor ideia da coisa. Então vejam só. Então eu retirei aqui alguns trechos do tratado. Primeiro fala o seguinte: os pesos atômicos dos elementos químicos foi o fator preponderante para o surgimento da vida no nosso planeta. Ou seja, o peso atômico é a variável não, é o parâmetro mais importante dos vários que um elemento químico tem, que vai dizer se a vida pode ou não surgir num determinado lugar. Esse é o parâmetro principal que vai definir, vai delimitar, vai balizar a possibilidade do surgimento da vida num determinado planeta. Você tem uma certa faixa de elementos químicos com peso atômico, dentro de uma certa faixa que possibilita o surgimento da vida. A vida não precisa ser única e exclusivamente constituída dos mesmos blocos fundamentais que a nossa é. A gente basicamente hidrocarbonetos, oxigênio, água, e outros elementos químicos combinados em moléculas específicas. Essa é a configuração que a vida adquiriu no nosso planeta. Mas, de acordo com sua voz, poderia ser outros, dependendo da composição que a Terra tivesse. A vida poderia ter formas muito diferentes da que tem aqui, mas ainda assim poderia ter surgido. Então, pega o segundo trecho aqui. Os elementos de baixo peso atômico são os mais suscetíveis, faltou um S aqui, de serem arrastados no ciclo da vida, pelo fato de apresentarem menor resistência à penetração do raio energético, pois tem uma eletrosfera menos densa e um núcleo com menor número de prótons e nêutrons. Então, o que está sendo dito aqui é que existe, se você tem um elemento de menor peso atômico, você tem uma camada, uma eletrosfera menos densa. Está sendo dito que a resistência, então, à penetração do raio energético, que no caso é a eletricidade, vai ser o menor possível, dentro de uma faixa de elementos, Então você vai ter uma configuração que permite ser, digamos assim, fecundada, ser penetrada por esse raio energético que vai possibilitar uma reconfiguração atômica do elemento. Então é isso que está sendo dita nesse capítulo. Bom, vamos pegar e ver mais algumas coisas aqui. Isso, de novo, a maioria das coisas até esse capítulo, eu importo bastante coisa do Pedro Orlando, que eu acho que ele explicou muitas coisas no quesito de química. Então, olha só, que a gente tem a tabela periódica e
E essa lista está mostrando os bioelementos presentes no ser humano, quer dizer, os elementos biológicos, né, típicos da vida, né, das formas vivas, orgânicas, que estão presentes na nossa espécie, né? E eles estão ordenados por ordem de abundância. Então, olha aqui, a gente viu já essa tabela, né? Vocês devem conhecer, os 92 elementos naturais, mais os transurânicos, né, artificiais. Desses elementos todos aqui, a gente tem alguns que são muito típicos da vida. Então, em amarelo, desses 92 elementos, você tem aqui em amarelo aqueles que são majoritários. Quer dizer, praticamente tudo, né, toda a nossa massa corporal é constituído de moléculas que têm um ou mais, né, 2 ou 3 até desses átomos aqui. Então, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio sendo majoritários, né? Depois você teria também fósforo, cloro, sódio, magnésio, potássio e cálcio. Mas esses são os elementos mais abundantes, tanto que ele fala que são majoritários. Então, todos esses elementos são fundamentais para que a gente esteja vivo, né? Inclusive, a gente tem muitas vitaminas, né? Contém vários desses elementos. Vários desses elementos são importantes, né? São encontrados mais ou menos em alguns tipos de alimentos. Só para dar uma ideia, né? Hidrogênio e oxigênio, na forma de H2O, que é a água, 65%, 70% da nossa massa corporal é constituída dessa molécula, né? É a água. Carbono também, carbono e hidrogênio, um monte, né, do nosso organismo é basicamente hidrocarbonetos. A gente tem também nitrogênio, tem fósforo, né? Fósforo é importantíssimo para o sistema nervoso, potássio, sódio. Bom, esses são os elementos principais. Daí você tem elementos que são traços, né? Que existem numa quantidade muito menor do que esses em amarelo, mas são também importantes para o funcionamento adequado do nosso organismo. Então aqui você tem ferro, cobre, zinco, selênio e bromo, além de flúor, né? Então esses são elementos também importantes, só que são traços, né? São pouquíssimos, né? A porcentagem é baixíssima deles. Acho que eu diria, né? Se eu não me engano, esses majoritários constituem mais de 99,8% da massa do nosso organismo ou mais, 99,98%. Daí esses traços seriam uma quantidade ínfima, né? Mas, apesar de ínfima, importantes para o funcionamento, né, correto do nosso organismo biológico. Bom, e daí você tem uns que também são importantes, mas são em quantidades ínfimas, né? São microtraços. Então, por exemplo, eles estão aqui em cor azul, né? Então você tem o vanádio, cromo, manganês, vanádio, molibdênio, boro, silício, arsênio, e por aí vai, né? Então esses aqui seriam elementos, seriam microtraços. E daí você tem também aqui alguns de essencialidade discutida e os outros não fazem parte do nosso organismo. Apesar de, por exemplo, né, você pegar, né, quem faz o organismo humano pode admitir doses pequeníssimas, na ordem de 0,00001% de elementos radioativos, por exemplo. Caso isso é muito usado para certos tratamentos, né? Mas a dose que o organismo pode absorver desses elementos pesados é baixíssima. Mais à frente, a sua voz
fala a respeito dessa questão. Aí aqui você tem uma tabela da porcentagem dos elementos atômicos no nosso organismo. Aqui não está separado nas moléculas, né? Que o que possui a funcionalidade são as moléculas, mas eles separam em termos de elementos atômicos mesmo, blocos fundamentais. E ele falou quanto por cento da massa deles estão presentes em nosso organismo. Olha só como a gente tem o oxigênio, né? 47%, silício 28%, alumínio 8%, ferro 4,5%, cálcio 3,5%. Aqui eu acho que, inclusive, é referente à crosta terrestre, né? Desculpem, que eu não estou vendo a presença de outros, né? O hidrogênio, o nitrogênio, o carbono. Essa tabela aqui, eu não coloquei referência, mas ela é referente à quantidade de elementos presentes na superfície do nosso planeta, tá? Então, esses são a porcentagem dos elementos que estão presentes na superfície da Terra. Então, é só por curiosidade. Bom, esse capítulo eu acho interessante, né? Vocês darem uma lida com mais cuidado. Eu acho de particular interesse vocês irem até a página do Pedro Orlando. Eu vou deixar aqui o link para os comentários desse capítulo, que ele descreve muito bem algumas particularidades a respeito da composição química da atmosfera terrestre, da crosta, né, terrestre, e dos organismos vivos, para vocês estabelecerem comparações acerca dessas coisas. Bom, no próximo capítulo a gente vai começar a entrar com uma coisa bem interessante, que é a teoria dos movimentos vorticosos. A gente se vê lá.